E quero dar as boas-vindas também, não só a vocês, como ao nosso grande convidado de hoje, Vicente, que é um grande amigo, primeiro, antes de tudo, é um grande amigo, e depois de tudo, é um fantástico profissional aí que vem anos amaciando aí a gente com o seu conhecimento. Ele é um, quem não conhece, né, o Vicente, ele é um inovador, né? Então ele é ator também, né? Ou seja, mas o importante é esse trabalho que ele vem fazendo aí de gestão de mudanças, levando a ideia de mudanças do ponto de vista comportamental do ser humano, né? E não só falando sobre isso, mas teve a felicidade, a ousadia, graças de criar uma certificação. E aí, com isso, eu acho que havia uma carência muito grande das pessoas quererem conhecer e mostrarem esse conhecimento. Então, ele fundou aí o Human Change Management Institute e criou a certificação para testar se a gente está conseguindo fazer mudança do ponto de vista comportamental, né? E isso, depois... Bom, para mim o Roberto caiu. Para mim ele caiu também. Ele está reconectando aqui já. Opa, já voltou. Levanta mais rápido que o Neymar, ó. Neymar não levanta. Eu caí, mas levantei. O Roberto caiu. Ai, Neymar. Mas, então, você estava falando sobre essa iniciativa do Vicente da certificação, e escreveu o HCMBOK, né, que é um pouco de conhecimento sobre isso. Ele vai falar um pouco também sobre isso também, e quem já conhece ele conhece, sabe daí. Vários de vocês já devem ser, inclusive, certificados. Mas o importante é que isso não só deu certo aqui no Brasil, como ele já exportou isso para vários outros países. Aí ele pode dar detalhes, já perdi a conta dos países que ele está, mas está sempre lá com turmas não sei aonde, acho que vai para Bali agora, aí eu vi alguma coisa no site, pô, também quero dar aula lá, pô. Mas é muito bacana isso, sinal que é importante, a importância essa questão da gestão de mudança, da questão de uma abordagem diferenciada do que só gerenciamento técnico da mudança, né? Que também é importante, mas não, ela por si só não leva a nada. Inspirado nesse exemplo, a gente está desenvolvendo aí, vamos lançar em setembro. Aliás, nós temos um grande evento se aproximando aí, o Vicente já é um convidado nosso para participar, mas nós vamos ter aí o Global Summit, que é o Cubo Talks Global Summit em setembro, 2021, setembro, no Rio de Janeiro, dia 20, 10 oficinas no IBMEC, e dia 21, no Museu da Manhã, para 400 pessoas lá, 12 palestrantes, sendo 6 de fora, Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, e 6 feras aqui de dentro, né, que vão estar trazendo aí seus Cubo Talks, ou seja, seus 30 minutos de inspiração sobre sua visão de futuro próximo aí que a gente precisa se preparar. E certamente esse é um dos temas que a gente tem que se preparar, por isso a gente está aqui colocando esse Cubo Talks aí, ou esse papo certo para vocês. Então, acho que, do ponto de vista de quem é o Vicente, em relação, pelo menos, como eu percebo, é um grande ser humano e um grande mudador de visões e comportamentos. Então, obrigado pela presença, Vicente, e agora deixo com você, que o show é teu. Beleza. Bom, eu que agradeço, Roberto, toda a equipe da Project Lab pelo convite. Roberto já falou um pouco do nosso trabalho. Quero só compartilhar com vocês, esse aqui é o HCMBOK, o guia que a gente usa, o Human Change Management Body of Knowledge. Essa é a última edição, foi lançada em janeiro desse ano nos Estados Unidos pela Taylor & Francis. O Human Change Management Institute está presente hoje com seu programa HCMBOK Training Certification Program em 27 países. E, Roberto, infelizmente quem dá o curso em Bali não sou eu, tem um centro de formação local da Austrália, que dá o treinamento naquela região. Bali está bem próximo a 3 horas da cidade de Perth, na Austrália. Então, infelizmente, não serei eu. Eu normalmente vou aos centros de formação apenas para abri-los. E a partir daí a equipe toca, né? É uma espécie de franquia, nós temos representantes nesses países todos.
Muito bem, eu vou começar compartilhando aqui minha tela e colocando em destaque justamente esse tema, né? A pergunta que a gente está colocando como provocação para vocês sobre a gestão de mudanças. Por que os gerentes de projetos não viverão sem ela? Por que nós precisamos dessa disciplina como uma disciplina essencial para o sucesso de todos, né? E eu começo também com uma outra provocação, que é: quais são os sonhos do seu chefe e também do chefe do seu chefe? Porque todos nós sabemos que os ombros do chefe são o corrimão para o sucesso das nossas carreiras. Portanto, se você quiser ser bem-sucedido, você tem que fazer o seu chefe feliz. Mas eu vou ainda além. Eu pergunto: qual é o sonho do C-Level, dos acionistas da sua organização? Porque, afinal de contas, esses são aqueles que aprovam o budget, que aprovam o orçamento para você desenvolver o portfólio de projetos e programas que dá sentido à sua vida, sem o qual o gerente de projeto pura e simplesmente não precisa existir. A verdade é que o foco dos líderes está na transformação da organização e nos objetivos estratégicos. Essa liderança, top management, quando está pensando na estratégia, ele pensa nos seus objetivos, ele, claro, sabe quais são os projetos que têm que ser feitos, mas ele não está preocupado, neste momento, com os dados menores de gestão, como prazo, custo, escopo, qualidade, integração. Ele sabe que tem alguém que vai tocar nisso. Agora, se por um lado o planejamento estratégico ele é um conjunto de intenções, quer dizer, nesse momento, ele é um grande conjunto de iniciativas que mira em objetivos estratégicos, isso só se transforma em realidade através do desenvolvimento, da implantação desses programas e projetos que transformam essas intenções em ações. Portanto, não há como você ser bem-sucedido na transformação, na decodificação de um plano, sem uma boa implementação, sem esse conjunto de ações. O problema é que nós cunhamos, ao longo das últimas 2, 3 décadas, uma grande série de frustrações nesses profissionais, porque os projetos de TI, principalmente, ainda estão muito aquém do esperado. Na verdade, não são só os de TI, projetos, de uma maneira geral, ainda estão muito aquém do que a gente pode imaginar. Nesse benchmark feito pela McKinsey, a gente vê que metade dos projetos ou fica mais caro, ou atrasa, ou entrega menos do que o escopo que foi previsto. Eu fui diretor de TI, fui executivo da área de TI durante muitos anos e convivi com essa constante necessidade de explicar os motivos e tentar minimizar a frustração dos acionistas, do top management, em relação àquilo que havia sido prometido no portfólio. A verdade é que o gerente do projeto, ele ainda hoje, muito frequentemente, se preocupa principalmente com essas 3 variáveis, às vezes, inclusive, é medido por essas 3 variáveis: escopo, custo e prazo. Mas os maias estavam certos. 2012 foi o ano que marcou o início da extinção desse antigo gerente de projetos que só pensava nessas 3 dimensões de um projeto. Porque foi em 2012 que o PMI, oficialmente, através do lançamento da 5ª edição do PMBOK, reconheceu a necessidade de dar uma pegada diferente nos projetos e criou uma 10ª área de conhecimento, que naquele momento ele chamou de Stakeholder Management, que, na verdade, ele não podia chamar de Change Management, porque já existia no PMBOK Change Management para escopo, né, a gestão das mudanças de escopo, mas que nos guias complementares do PMI, ele só fala em Organizational Change Management, portanto, a gestão das mudanças organizacionais. Aí vem uma questão interessante, porque quando eu falo isso, as pessoas costumam dizer: mas, Vicente, o projeto termina quando ele atinge o seu prazo. O projeto, quase na totalidade, salvo raras exceções, ele tem um prazo definido para terminar. Tudo bem, mas a pergunta que eu faço é: e as mudanças, quando ela termina? Quando que a gente pode dizer, quando elas terminam, perdão, quando que a gente pode dizer que as mudanças estão totalmente consolidadas, institucionalizadas? Quando que a gente pode dizer que um projeto, por exemplo, de Business Intelligence, entregou seus objetivos estratégicos? Aliás, qual era o objetivo? Seria implantar o Business Intelligence ou seria ter o Business Intelligence como uma ferramenta? Portanto, o projeto é meio, BI é meio, mas o que eu quero realmente é passar a gerir a organização através de indicadores, de dados, de fatos, de tendências. A visão do top management é a estratégia. Então, portanto, é esse segundo lado. O projeto é apenas um meio para alcançá-lo. Agora, o curioso é que nem o PMI, no seu famoso guia PMBOK, trata do projeto com um prazo dessa forma. Ele diz que o projeto é um esforço temporário, tudo bem,
por sua natureza temporária, ele tem um término definido, mas não diz que é uma data específica, e diz mais, o término é alcançado quando os objetivos, portanto, os objetivos estratégicos que motivaram aquela empreitada, tiverem sido atingidos. Ou então, ainda quando não forem mais atingidos, não puderem ser atingidos, etc. Mas, enfim, o foco do término está relacionado com o objetivo. Por isso também o PMI vem falando tanto e lançando tantos papers importantes sobre a gestão de benefícios e mostrando que as empresas que fazem a gestão desses benefícios que são esperados com o projeto, elas têm uma taxa de sucesso muito maior na transformação da organização do que aquelas que não o fazem. Mas, por outro lado, essas mudanças que são introduzidas pelos projetos, mesmo quando um projeto termina no prazo, no custo, no escopo, dentro da qualidade esperada, ainda estão muito longe de terem uma taxa de sucesso relevante. Esse é um estudo feito pelo Kotter International, o John Kotter, que é o grande papa da gestão das mudanças no mundo, está vivo ainda, e que nos mostra que apenas 30% dos projetos, dos programas de mudanças, são bem-sucedidos. Esse é um número muito ruim, né? E a pergunta que eu faço para você é o seguinte, quem que você acha que vai pagar essa conta? Você acha que é o CEO, que é alguém do C-Level, que é o CFO, por exemplo, que liberou o dinheiro para a execução daquele portfólio? Ou que isso vai cair muito mais no colo do PMO, do gerente de projeto, que é aquele que fez a microgestão do orçamento, mas que pode até ter entregue o projeto, como eu disse, no prazo, no custo, no escopo, mas não entregou aquilo que o C-Level espera, aquilo que o acionista espera de fato, que é a mudança em si. É isso que esses caras esperam. Eles não esperam o BI funcionando. Eles esperam uma empresa sendo gerida através de indicadores, e para isso o BI é só ferramenta. O PMI ele fez um estudo muito interessante na sua série Pulse of Professional, buscando identificar quais são os grandes impulsionadores de sucesso de um projeto. Identificou 3 pilares. O primeiro deles, claro, tem a ver com a gestão de projetos, que é ter práticas padronizadas para gerenciamento de projetos e programas. O segundo é um ponto de convergência entre gestão de mudanças e projetos, que é ter patrocinadores engajados ativamente. Quer dizer, não é aquele patrocinador que é uma foto na parede do seu projeto, é o patrocinador que atua de fato, que faz gestão da comunicação, gestão de conflitos. Ele é de fato um elemento ativo no projeto. E, por fim, o terceiro, e muito relevante, nesse Pulse of Profession, que é de 2014, que foi justamente identificar a gestão de pessoas durante as mudanças, ou seja, a gestão de mudanças como um dos pilares de sucesso. Olha o resultado, como é que você melhora. Em preto estão aquelas organizações que não usam essa abordagem dos 3 pilares de impulsionadores de sucesso. Você melhora muito o resultado para terminar os projetos dentro do seu orçamento, no prazo, mas, sobretudo, esse aqui, mais do que o dobro a taxa de sucesso de entrega dos projetos dentro dos objetivos estratégicos que motivaram aquela empreitada. Portanto, gerir o engajamento dos stakeholders nas mudanças é um fator crítico de sucesso. Se você não entende nada sobre gestão de mudanças, fica atento, porque você pode estar ficando obsoleto. Você vai ser demandado sobre isso. Você não vai mais entregar apenas os projetos nas variáveis que até então eram exigidas. Isso já está mudando muito rapidamente. É claro que gerir prazo, escopo, custo, qualidade, integração é importantíssimo, mas não deixe de gerir os stakeholders. Gerir o engajamento dos stakeholders. E aqui vem uma inovação do HCMBOK, que é gerir o antagonismo. Quer dizer, você não sempre você terá, eu diria que 100% dos projetos, você vai ter alguém desconfortável com aquela mudança. Portanto, 100% de engajamento é utopia. Se 100% de engajamento é utopia, você precisa aprender a gerir os antagonismos também, como lidar com aqueles que são os que tentam sabotar a mudança, que estão desconfortáveis, que estão sofrendo com a mudança a ponto de tentar fazer com que ela não se consolide. E a pergunta que eu faço, então, é: você foi preparado na sua universidade, na faculdade que você cursou, ou fez algum treinamento complementar, né? Quem já conhece algum guia de gestão de mudanças, não precisa ser necessariamente o HCMBOK. O HCMBOK tem uma virtude de traduzir os conceitos que são muito abstratos da psicologia para um idioma que você, gerente de projeto, você profissional, que usa o pensamento lógico cartesiano, sequencial, quantitativo, consegue entender. Então, essa é a grande virtude, porque eu usei o meu background de tecnologia, de projetos, fundindo os conhecimentos com psicologia para escrever ou desenvolver esse corpo de conhecimento. Até então não existia nenhum body of knowledge sobre gestão de mudanças, fazendo essa tradução. Mas se você não está preparado, você tem que ficar preparado.
porque se você não se adaptar, você vai ficar obsoleto. E esse é o grande risco. A obsolescência não acontece só nas organizações, acontece também para o ser humano, acontece para todos nós. Bom, eu deixo essa introdução aqui com o meu muito obrigado e vou entrar no papo reto agora, interrompendo aqui o compartilhamento e voltando para a tela, onde nós podemos conversar, fazer perguntas e interagir. Fiquem à vontade e, bem, pode vir daí, galera. Bom, ô Vicente, muito bacana essa sua abordagem, cara. E ó, o Roberto, que não é o nosso Roberto Pons, é outro Roberto. Depois você diz de onde você está falando também, Roberto. Ele coloca assim, ó, o problema dessa forma de entrega de projeto não seria a falta de incluir nas tarefas do projeto a decisão do novo serviço. Do novo serviço? Ou produto, isso. Novo serviço, produto ou resultado exclusivo. Certamente, quando você faz uma definição clara do que é produto, serviço ou resultado exclusivo, que é a entrega do projeto, você está deixando mais claras as expectativas. Na verdade, isso é uma das atividades do HCMBOK. É uma das atividades que cuida dos aspectos humanos. Porque quem é que tem uma expectativa em relação a produto, serviço ou resultado exclusivo? Isso vem do planejamento estratégico. Muitas vezes não está claro exatamente nem para o top management. Eu tive, por exemplo, um caso em que era a demanda de um projeto de implantação do CRM, né, um Customer Relationship Management, e eles tinham discutido isso há mais ou menos um ano atrás, chegou a hora de executar, e a expectativa, por exemplo, da equipe de marketing e comercial era de ampliar o ticket médio e também preparar a expansão da organização para novas regiões geográficas. Excelente, né? Isso faz todo sentido. Ok, só que durante as discussões preliminares, a pessoa lá que era responsável pelo financeiro, o CFO, ele tinha ouvido falar em redução do custo de venda. E o que fica na cabeça do CFO? Redução do custo de venda, é lógico, né? Não é aumento do ticket médio. Ele até pode lembrar disso também, mas o foco dele é esse. E aí tem uma atividade no HCMBOK, quando você trata desse fator humano, que é alinhamento entre os stakeholders principais, decisores de uma mudança, a gente faz uma atividade, que é uma das macroatividades que a gente propõe, que é o workshop de alinhamento e mobilização das lideranças. Nesse momento, nós descobrimos que mesmo os acionistas, o top management, o C-level, não estava alinhado, que havia um conjunto de expectativas que não era convergente. E aí houve uma mudança nessas expectativas. Por exemplo, passou a ser mais relevante o bottom line do que qualquer redução de custo, indicador para se medir benefício do projeto, para se medir resultado da mudança, deixou de ser aqueles originais e passou a ser o que de fato a gente vai conseguir acrescentar de lucratividade e rentabilidade na organização. Por outro lado, tinha um cara da área de logística que, quando viu essa questão de expansão para novas áreas geográficas, ele levantou a mão e falou: opa, peraí, só tem um minutinho. O meu bônus é medido pela produtividade por entrega em determinadas regiões. Se você vai fazer expansão para uma nova área geográfica, você tem uma menor densidade de entregas naquela região. Portanto, a minha produtividade vai cair. Então, como resultado desse alinhamento, novamente, humano, também o que aconteceu? O bônus desse profissional, porque foi mudado, para aquelas regiões de expansão, ele passou a ter um indicador diferente. Se isso não acontecesse, certamente o time de logística se sentiria muito afetado pelo projeto e pela mudança e teria muito mais possibilidade deles antagonizarem, de resistirem à mudança, porque eles estão vendo que a própria situação de remuneração seria afetada. Portanto, quando a gente fala, a sua pergunta é muito interessante, porque ela nos mostra que a boa prática não é fazer gestão de mudanças separado da gestão de projetos, ao contrário. É essa integração, essa convergência, as atividades elas são complementares. Não existem projetos que não demandem mudanças e não existem mudanças que não deveriam ser organizadas em projetos. Então, se você faz uma fusão de um guia com boas práticas que pressupõe o alinhamento de expectativa dos stakeholders já no planejamento, na etapa de planejamento do projeto, tudo fica muito mais fácil, tem muito mais chance de você entregar o seu produto, serviço ou resultado exclusivo exatamente como a expectativa do C-Level ou dos acionistas. Olha só, como não estou ouvindo vocês, eu abri o chat aqui e vou começar a responder as perguntas. Pode ser? Assim a gente não fica parado, tá?
Beleza? Só vou precisar dos óculos aqui para poder responder. Então tem uma pergunta do Kleber que diz aqui: você concorda que a gestão de mudanças deve ser apresentada logo no kickoff do projeto para ser... Cadê, meu Deus? Começou a caminhar aqui, andar, e eu não consegui ver. Você concorda para ser aceito pelo teu cliente? Pois vejo muitas vezes a mudança sendo gerida pelo GP quando impacta prazo, o cliente é resistente. Kleber, eu concordo 100% com o que você está falando. Na verdade, a gestão de mudanças, ela deve ser abordada desde o início, da fase inicial do projeto. Quando você vai lá, qual é a primeira atividade, os dois primeiros atividades que você executa num projeto segundo o PMBOK? A primeira é você fazer a tua carta de abertura do projeto, para o Project Chart, e a segunda, mapear os stakeholders. Mapear os stakeholders é uma atividade que você deve fazer junto com a gestão de mudanças, porque existem boas práticas de gestão de mudanças, ou com essa visão de gestão de mudanças. Se você é o gerente de projetos que está atuando sozinho num projeto, você vai ter que fazer sozinho, claro, não tem jeito. Agora, se é um projeto muito grande, você tem também uma equipe de apoio na gestão de mudanças, você deve fazer essa atividade lá no planejamento, na iniciação do projeto, né? Nem no planejamento. Mas o mais importante não comece a execução do projeto sem ter o plano estratégico de gestão de mudanças. Esse planejamento é um planejamento que define a base de tudo que você vai fazer, inclusive pode ter influência na própria formação da estrutura organizacional do projeto. Por exemplo, você vai ter um comitê diretor, você vai ter um comitê de projeto, mas você vai ter uma estrutura paralela, que são aqueles stakeholders muito importantes, que podem ser os baluartes do conhecimento, que podem ser outras pessoas do nível gerencial, mas que não há espaço para elas fazerem parte de um comitê de gestão de projetos, senão esse comitê ficaria muito grande. Aí você cria uma estrutura paralela que é o conselho, que faz um conselho, aconselha, né? Um conselho é um método de indução ao protagonismo, que é fazer com que essas pessoas não sejam vítimas da mudança, mas que elas interajam diretamente com o projeto no seu curso, né, da introdução das mudanças na organização. Então, eu diria até mais. Aliás, uma das atividades do plano estratégico de gestão de mudanças é planejar o kickoff do projeto. Um kickoff que você executa lá na execução. Aquele kickoff que abraça todos os stakeholders que estarão envolvidos ou tocados numa mudança, ou pelo menos quase todos. Então, eu diria que até um pouco mais do que isso, do que só entrar. De fato, muito frequentemente as pessoas lembram de gestão de mudanças depois que o negócio já está pegando. Quer dizer, está dando errado, alguém lembra, e tem gente envolvida, né? Por que está dando errado? E aí começa a avaliar essa variável e percebe que isso é um problema muito grave, tá? Qual a relação do capítulo de gestão de partes interessadas versus HCMBOK? Essa é uma pergunta do Jefferson. Além da matriz RAS, qual outra ferramenta aconselho usar? Olha, existem muitas ferramentas na gestão de mudanças. Na minha opinião, quanto mais simples, mais eficaz. Gestão de mudanças tem a ver com o lado humano de um projeto. Então, algumas ferramentas são fundamentais. A matriz RAS, por exemplo, é uma ferramenta que frequentemente em projetos eu vejo ela sendo usada muito mais burocraticamente do que como uma ferramenta de fato. A fronteira entre metodologia e burocracia é tênue. Mas ela é uma ferramenta de alinhamento e de comunicação que define claramente fronteiras de papéis e responsabilidades. Inclusive, no HCMBOK, a gente faz 2 vezes a matriz RAS. Faz uma RAS para o projeto, para o time de projeto, e depois faz uma RAS definindo papéis e responsabilidades lá na etapa de produção. Quer dizer, quando o projeto estiver entregue, quando a mudança já estiver implementada, quem faz o quê? Muitas vezes isso vai implicar em mudanças no job description desses profissionais, na avaliação de competências técnicas e comportamentais que foram, dependendo, né, da mudança, podem ser inseridas através dessa mudança. Isso precisa ser compartilhado com a área de recursos humanos, que várias coisas que eles precisam fazer ajustes também em decorrência dessa RAS, que define papéis e responsabilidades lá na etapa de produção. A relação da gestão de partes interessadas versus HCMBOK, eu diria que o PMBOK ele teve um insight muito bom para incluir essa disciplina como uma disciplina essencial, uma 10ª área de conhecimento na gestão de projetos, mas que ainda tem uma abordagem muito superficial, que é natural, né? Você não pode esperar que o PMBOK, que já está um catálogo bíblico, contenha conhecimento de todas as áreas no detalhe.
Assim como se você pegar o CBOK, por exemplo, de gestão de processos, ele tem um capítulo sobre gestão de mudanças, mas ele também diz, quando você for tratar de gestão de mudanças, procure um guia de gestão de mudanças que vai te ajudar a tratar esse assunto com maior nível de profundidade. Então, eu acho que o PMBOK, ele marca essa mudança a partir de 2012, da sua 5ª edição, mas, claramente, o PMBOK não vai ser capaz de, pelo menos por enquanto, de esgotar esse tema. E não à toa, o próprio PMI lançou guias complementares de gestão de mudanças. Portanto, você tem também no próprio PMI literatura sobre isso. Não muito difundida, mas tem. O HCMBOK, ele como eu mostrei aqui, ele é simples para ser eficaz, sei lá, tem 300 páginas, menos até, 200 páginas mais ou menos, e o objetivo dele é fazer essa convergência, essa integração. Aliás, é uma das macroatividades, é integrar gestão de mudanças, o seu plano de gestão de mudanças com o plano de gestão de projetos, de forma que no final você tem um único plano, um plano de projeto que trata também de mudança. A mudança é uma dimensão desse projeto. Assim como o mapa de risco, por exemplo, você tem um mapeamento, um trabalho sobre gestão de risco, tem uma dimensão desse risco que é inerente aos fatores humanos. Mas não tem um mapa de risco da equipe de gestão de mudança, tem um mapa de risco do projeto, que tem essa dimensão humana, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. Gente, estou pegando meio aleatoriamente aqui, porque como eu não estou conseguindo ouvi-los... A pergunta da Amanda aqui, você já viu? Não vi, manda lá. Minha pergunta... de modo resumido, não deu para entender muito bem também a pergunta dela. De modo resumido, real é um plano... Bom, depois se você coloca melhor a sua pergunta, Amanda. Tem a da Cleones aqui também. Como fazer uma gestão de mudança quando temos executivos com metas que não convergem? Esse é o maior problema. Aliás, antes dos próprios executivos, você tem um enorme problema, que são as metas do próprio gerente de projetos, que muitas vezes a meta dele está relacionada à entrega no prazo. No prazo, no custo e no escopo, raramente, mas prazo e escopo. Então, ele recebe o próprio bônus dele para entregar daquela maneira. A questão é que você vai receber esse bônus, tá ótimo, né? Para aquele ano foi legal. Só que, ato contínuo, você vai experimentar a pressão da frustração daqueles executivos que viram que você entregou o projeto teve custo, teve investimento, depreciação, vai gerar novos custos de hardware, software, seja o que for, e você vai ter a pressão de gerir tudo isso sem entregar exatamente os objetivos estratégicos que motivaram aquela empreitada. Então, tem inclusive um artigo que eu escrevi, está no LinkedIn, publicado no meu LinkedIn, que diz o seguinte: o que você prefere, estar certo ou ser feliz? Porque eu sou membro fundador do grupo de CIOs do Rio de Janeiro, faço parte do CIONet, que é o maior grupo de CIOs do mundo, tem hoje mais de 7 mil CIOs conectados nesse grupo, e é uma discussão frequente das pessoas dizerem: poxa, mas eu entregava todo o meu portfólio no prazo, no escopo, no custo. Ok, só que esses caras esqueceram de entregar o objetivo estratégico. Então, na hora de definir o seu futuro, se você vai fazer um novo projeto, se você fica na organização, de avaliar seu desempenho, isso não vai ser medido por aquelas metas de curto prazo que te bonificam, vai ser medido pela sua capacidade de entregar objetivo estratégico. Aliás, tem um livro do Hunter Miller, que é um cara que tem falado muito desse mundo de transformação digital e tal, chama-se The Transformational CIO, Chief Information Officer, o diretor de TI, o head de TI da tua organização, o cara que articula os projetos. E ele diz o seguinte: ele fez uma pesquisa com 2.500 CEOs, e a expectativa do CEO não é que o CIO deixe a tecnologia funcionando, nem que entregue os projetos no prazo, é que ele seja um líder de mudanças, de transformação da organização. Portanto, tem assim, um montão de diretor de tecnologia, um montão de gerente de projeto, um montão de PMO desempregado, que entregaram tudo no prazo, no custo, na qualidade, atingiram suas metas de remuneração, mas não entregaram os objetivos estratégicos e acumularam frustração ao longo do tempo nesse grupo que decide a sua vida. Isso é um dilema. Eu acho que ela deveria começar sensibilizando essa pessoa e mostrando que o próprio futuro dela, para que ela não fique obsoleta, está ligado a essa capacidade dela entregar a transformação da organização e não só os projetos. O projeto é meio, não é um fim em si. Você pode ter 1000 troféus em relação aos seus projetos. Se você não entregar a transformação, o seu futuro estará em risco. Maravilha. Você conseguiu ver aqui a pergunta da Camila, o Vicente?
Cara, tem Sobre pergunta pra caramba, eu não consegui ver, mas vai lá, manda lá. Vicente, uma empresa com baixa maturidade para gestão de mudança, como começar? Olha, eu começaria, as empresas que eu costumo chegar, que tem baixa maturidade, e que é na verdade, assim, a grande maioria das empresas no Brasil ainda tem baixa maturidade em gestão de mudanças. Esse é um tema novo que vem ganhando corpo. O próprio Human Change Management Institute foi lançado poucos meses antes do PMBOK 5, em 2012. Mas nesse curto período de tempo, nós chegamos em 27 países, treinamos profissionais de mais de 1.300 empresas, então você vê que existe uma demanda recorrente sobre isso. Eu acho que o primeiro passo é a sensibilização. Qualquer coisa que você vai fazer na vida, você tem que começar com a sensibilização. É entender o que é, entender a relevância, entender a importância. Eu tenho falado muito, inclusive, o próprio CIO Net me convidou, eu fiz uma palestra no CIO Net no final do ano passado, como fiz no evento do PMI São Paulo, que é aquele grande congresso internacional de gerenciamento de projetos. Como esse ano já falei na Guatemala, já falei em Madrid, no ano passado eu falei nos Estados Unidos, no Uruguai, na Austrália, enfim, no Equador. Então, tudo começa com a sensibilização. Por que esse tema é importante? Tem vários números, dados e fatos. Se você pegar só esse slide aí que eu coloquei, mostrando o quanto você consegue melhorar o resultado da entrega dos objetivos estratégicos, fazendo a convergência desses 3 pilares impulsionadores do sucesso de um projeto, isso já é o suficiente. Esses caras falam uma linguagem quantitativa e qualitativa. Eles não estão só preocupados em você dizer a gestão de mudanças é a disciplina que ajuda pessoas ou organizações a saírem do estado atual para o estado futuro desejado. Isso aí não sensibiliza ninguém. Agora, quando você mostra que devo aplicar a gestão de mudanças, porque essa é a disciplina que vai desenhar um modelo para a gestão do fator humano em projetos de forma que os resultados esperados sejam objetivos atingidos ou alcançados, e mostra números, dados e fatos, isso faz toda a diferença, você sensibiliza o cara. A segunda coisa é formar. Ele tem que ser treinado, e aí o cuidado é escolher algum guia, algum framework que esteja na 3ª geração de gestão de mudanças, que não é aquela geração de gestão de mudanças que abraça a árvore, que, enfim, tem uma abordagem mais abstrata, conceitual, psicológica. É claro que a psicologia é fundamental, porque nós estamos tratando de aspectos comportamentais e humanos. A minha sócia, que escreveu o livro comigo, a Carla Campos, é psicóloga, especializada em comportamento humano. Então, isso é fundamental. Mas o idioma que você tem que falar com esse cara é outro, é diferente. Ele pensa muito em números, dados e fatos. É assim que você tem que começar. Se você começar por aí, você sensibiliza o cara, a partir daí começar a treinar. E eu diria o seguinte, não espere que o seu chefe, ou que o seu líder, ou que a organização queira fazer. Vá você buscar a sua capacitação, vá você buscar conhecimento, porque você está na organização, você não é da organização, a sua carreira pertence a você, é você que tem que investir em você, S.A., desenvolver competência na sua empregabilidade, para que você tenha um futuro sempre brilhante. Onde você for, seja o evangelizador das boas práticas de entrega de objetivos estratégicos através dos projetos. Você tem que dominar as técnicas para poder fazer isso. Então, eu acho que esse é o caminho para lidar com esse antagonismo até a própria gestão de mudanças. Maravilha essa dica sobre ser o seu você S.A., o Vicente, né? Você investir em você mesmo. E a Viviane Belo, ela está colocando aqui até uma situação interessante. Como deve ser, né, já que você deu agora as dicas sobre com baixa maturidade, mas como deve ser uma situação negativa, né, enraizada em uma determinada área da empresa, não importando qual projeto está sendo implementado? Eu não entendi, uma situação negativa? Na gestão de mudanças, no caso, né, enraizada numa determinada área da empresa, não importando qual projeto está sendo implementado. Ok. Existem várias empresas e áreas de empresas que têm o que a gente chama de cicatrizes organizacionais. Quer dizer, elas já passaram por implantações traumáticas no passado, que gerou muito estresse, muita frustração, e em muitos casos o projeto foi abortado no meio. Quer dizer, você tem uma perspectiva negativa. Se isso é um problema por um lado, é uma excelente oportunidade por outro. Porque você pode introduzir a gestão de mudanças como o tempero que faltava, é como se assim, antes eu estava fazendo aqui uma feijoada sem sal. Esse feijoada sem sal é ruim, né? Churrasco sem sal é ruim.
a gestão de mudança ela vem como um tempero complementar. Só sal também não faz o churrasco. Você precisa dessa composição de um carvão, brasa, né, fogo, calor, uma boa carne, mas precisa de sal também. Então a gestão de mudança é esse tempero final que vem para arrancar um pouco dessa negatividade, para dar uma perspectiva positiva. Quando você faz uma primeira abordagem de gestão de mudanças com base num plano estratégico de gestão de mudanças, você rompe também com o paradigma de que gestão de mudanças tem 3 pilares: comunicação, treinamento e impactos organizacionais. Isso é muito pouco. Essa é a parte operacional da gestão de mudanças. Gestão de mudança é estratégia. É como é que eu vou avaliar, com que nível de antagonismo que eu vou ter que lidar desde o início, quem são esses stakeholders, como eu consigo capturar a alma desse stakeholder, criando um propósito que o conecte com a mudança, como é que eu faço um desenho de estrutura, de como essa cultura organizacional irá reagir. Então eu faço uma avaliação da cultura organizacional, do nível de maturidade para lidar com perdas, que pode ser diferente numa área ou em outra, depende. Se você está mudando alguma coisa que funciona há muito tempo daquela maneira, é muito mais difícil mudar. Se quem criou aquele serviço ou produto que você irá substituir através do seu projeto faz parte da organização, melhor ainda, faz parte do projeto, muito mais difícil mudar, porque essa pessoa naturalmente tem um nível de resistência maior. Você não está mudando só o serviço ou produto dela, você está mudando algo que tem o DNA dela. Então existem macroatividades, por exemplo, que são processos participativos. Vamos fazer junto, porque se você faz junto e você estimula que aquela pessoa co-crie com você, aquilo que está sendo feito inclui o DNA dela também. Se inclui o meu DNA, é bonito por definição, porque é meu filho. E se é meu filho, você nunca verá ninguém postar no Facebook a foto do seu filho dizendo: olha só que feinho é meu filho. Não, meu filho é bonito por definição. Então, esses métodos inclusivos para você lidar com o antagonismo, eles fazem muita diferença. Então, aí precisaria analisar exatamente qual é o ponto negativo, mas tem técnica para isso. Isso não vem só da intuição, tem técnica, tem uma estrutura organizada, e eu estou falando do HCMBOK, que foi o framework que eu criei, mas não quero que vocês pensem também que ele é o único e exclusivo. Existem outras estruturas, outros frameworks, outros guias que são interessantes também, mas busque um que esteja na 3ª geração de gestão de mudanças, cujo princípio é falar o idioma que não seja exclusivo dos psicólogos ou dos grandes especialistas em gestão de mudanças, mas o idioma que todo profissional, principalmente do nível executivo, consiga compreender e adotar. Maravilha. Tem uma pergunta aqui também da Elizabeth. Quais são os documentos? Está bem bacana, inclusive, a participação de todo mundo, né? A gente está com 77 pessoas online aqui com a gente. E quais são os documentos, Vicente, ou os produtos que compõem o plano estratégico de mudanças eficazes? Uau, isso é uma pergunta que merece um webinar só para ela, mas... Prova. Pois é uma pergunta complexa. Existem vários itens, tá? Eu, aqui no HCMBOK, não sei se dá para ver, tem um capítulo que só trata disso. Olha só quantas páginas tem só sobre a estrutura do plano estratégico de gestão de mudanças, tá? Mas eu vou resumir para você. Primeiro, é importante você identificar, ter uma estrutura de patrocínio que você tenha sensibilizado em relação à importância dele trabalhar no projeto e como ele deve fazê-lo. Ter a visão do estado futuro, que é fundamental para você, a visão, o propósito, o objetivo e as expectativas muito bem alinhadas para que você possa compartilhar com todos. O kick-off do projeto, lá no início da execução, é um bom momento para você compartilhar todas essas informações. Eu já falei de cultura organizacional, de maturidade para lidar com perdas, também relacionar os fatores de antagonismo, os fatores de engajamento. Fatores de antagonismo, o que joga contra a minha mudança? Como transformar um fator de antagonismo num fator de engajamento? Quer dizer, eu já tive, por exemplo, um projeto que um dos fatores de antagonismo veio da avaliação de cultura organizacional, era um mito da área de produção, que é o seguinte: não importa o que essa turma de projetos venha fazer, eles vão jogar uma bomba no nosso quintal. E a partir dali, seria impossível fazer um projeto de sucesso, porque todo projeto tinha um grande volume de reclamações
quando ele passava para a produção. E nesse momento a gente percebeu que a área de produção tinha que ser envolvida desde o momento zero, marco zero do projeto. Então, por exemplo, como transformar isso num fator de engajamento? Nós passamos a convidar a equipe de produção a ir com a equipe de projeto em todas as visitas, inclusive viagens internacionais que foram feitas para se conhecer aquele produto funcionando em outras organizações que já o tinham instalado. Essa integração foi feita o tempo inteiro. Foi dada uma cadeira no conselho do projeto para que a equipe de produção tivesse voz ativa, pudesse ajudar a setar essas expectativas do que acontece quando isso passar à produção. Fatores de engajamento são aqueles que alavancam o projeto. Você já identificou que você deve usar e usar cada vez mais. O próprio mapa de stakeholders, o mapa de risco, a definição de papéis e responsabilidade, já falamos aqui, o plano de alocação e desenvolvimento do time de projeto, porque o primeiro que tem que se engajar no projeto é o próprio time de projeto. Não tem situação pior quando a equipe de projeto é antagonista ao projeto. Qual é a chance disso dar certo? Imagina um projeto grande de implantação de ERP, você tem às vezes mais de 100 pessoas envolvidas e tem um montão de gente da área de negócio que é contra o projeto e que durante o projeto vai jogar contra, vai criar todo tipo de problema. Então, o primeiro lado que você tem que trabalhar é dar segurança psíquica para essas pessoas que vêm para o projeto. Quer dizer, segurança psíquica basicamente é como é que eu trato do futuro desse cara agora? Está todo mundo preocupado em como essa mudança afetará a minha vida, o meu futuro, meu emprego no futuro, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo no país. Quando você consegue antecipar um bom guia de gestão de mudanças, e o modelo do HCMBOK é sempre andar olhando para frente. Quer dizer, o que esse stakeholder aqui vai sentir que vai gerar algum nível de desconforto? Todos os seres humanos gostam de ter previsibilidade em relação ao seu futuro e em relação ao que vai acontecer, como se ele tivesse uma necessidade de controle. Então, eu trabalho aqui no planejamento, por exemplo, como é que eu vou tratar o futuro desse cara. Nem sempre eu consigo ter todas as respostas, mas eu mostro para ele que eu estou interessado em tratá-lo de forma digna e dar um destino adequado para esse profissional dentro da organização. A gente poderia falar de muitas outras coisas, desde ambiente físico, identidade, mas também não esquecer do próprio orçamento de gestão de mudança, porque gestão de mudança, claro, como qualquer outra coisa dentro do projeto, vai demandar algum investimento da sua parte, tá? É por isso que esse é um tema tão profundo a ponto de ter um treinamento e um livro dessa proporção, né, Vicente? O tema não é simples, o tema é complexo. É por isso que ele não cabe dentro do PMBOK também, porque ele cabe como um guia complementar ao PMBOK, e é isso que é o HCMBOK. É para isso que ele foi criado, é assim como ele foi constituído. Né? Ele segue as etapas típicas de um projeto, desde o planejamento até o encerramento, e vai para a etapa posterior, que é quando você está em produção e tem que fazer a sustentação da mudança. E por isso também existe a ACMP, que é a Association of Change Management Professionals, que, por sinal, reconhece o HCMBOK como um guia a ser adotado internacionalmente. É uma espécie de PMI da gestão de mudanças, e que propõe essa integração entre gestão de projetos e mudanças. Essa é a pegada que melhor funciona para os gerentes de projetos, com certeza. Tá? Maravilha. A gente está chegando aqui já quase no finalzinho aqui do nosso bate-papo, do nosso papo certo com o Vicente. Tem uma pergunta da Keliene Coelho aqui. Como usar os projetos para os objetivos estratégicos quando uma organização não tem esses objetivos tão claros, ou estão disponíveis, ou não estão disponíveis dentro da organização? Olha, uma organização que não tem objetivos estratégicos claros, o que eu recomendo a você? Atualize o seu LinkedIn, porque essa organização não vai para frente, você vai precisar procurar emprego em muito breve. Porque nós vivemos num mundo volátil, um mundo de incertezas, um mundo cada vez mais complexo e competitivo. Portanto, você tem que saber para onde você está indo. Mesmo que você faça, como no caso da nossa organização, a gente faz um plano estratégico para um ano só, e faz uma revisão dinâmica, mas você tem que ter diretrizes estratégicas a seguir. Às vezes tem e não está claro. Isso é um dos maiores erros que se pode cometer. O Chris Zook, ele define num livro chamado Profit from the Core, que ele mostra que 95% das pessoas, em média, em organizações, desconhecem os objetivos estratégicos. O que eu recomendo?
que você comece levantando as expectativas. Mesmo que a empresa, mesmo que você me diga, a empresa não tem um plano estratégico bem estruturado, mas faça essa pergunta: quais são os objetivos estratégicos a serem perseguidos nessa empreitada? E não comece a empreitada sem ter essa resposta. Uma boa maneira de fazer, que é uma macroatividade dessa etapa de planejamento de gestão de mudanças, é realizar o workshop de alinhamento e mobilização das lideranças, onde você coloca todas essas questões. Aliás, eu estou participando de um projeto neste momento, onde nas entrevistas que nós fizemos, nós percebemos que existem objetivos ou uma percepção de objetivos que não estão bem alinhados. Então, o que nós fizemos? Bom, vamos fazer o workshop. No workshop, qual é o principal entregável desse workshop? É sair com uma única sentença de objetivos estratégicos, expectativas alinhadas e, a partir daí, indicadores, metas e métricas que possam mostrar no final se o projeto e a mudança introduzida por esse projeto, se eles foram bem-sucedidos ou não. Se você não tem indicadores, não tem nada disso, você tem um sério problema, porque a maneira de mensurar o seu sucesso será sempre muito subjetiva. Então, comece definindo isso, comece perguntando sobre isso, comece promovendo um evento com os principais stakeholders, que eles tenham a possibilidade de fazer esse alinhamento e mobilização. Essa é a segunda macroatividade que a gente aborda já no planejamento estratégico de gestão de mudanças dentro do HCMBOK, que é absolutamente essencial. Muitos projetos são bem-sucedidos para uma parte da organização e mal-sucedidos para outra. Por quê? Porque as expectativas não estavam alinhadas. Maravilha. O Bruno está fazendo uma pergunta aqui sobre recursos humanos, o Vicente. Em projetos com expectativa de gerar um nível de mudanças na organização, como você avalia a participação do RH como protagonista do projeto? Se, na sua experiência, o RH normalmente ocupa um trabalho de destaque na empresa. Beleza. Isso vai depender do nível de maturidade que o RH tem na organização. Quando você tem uma organização que o RH é aquele DP, né, um departamento pessoal somente, ele vai ser mero espectador da mudança. Agora, quando você está numa organização que o RH exerce a sua função estratégica, ele deve ser envolvido. Várias macroatividades do HCMBOK funcionam como um verdadeiro hub de integração de áreas distintas da empresa. Para pegar as áreas que tem no RH, por exemplo, você vai ter que discutir com o RH a questão de job description, de papéis e responsabilidades no pós-produção, como eu já disse. Treinamento, comunicação interna, muitas vezes está dentro do RH também. Desenvolvimento organizacional. Nós podemos tratar dessas áreas todas sendo integradas e plugadas através de atividades do HCMBOK, assim como a própria gestão de projetos, como o PMO, como a área de planejamento estratégico, às vezes até o jurídico, dependendo do caso. Por exemplo, se é uma organização que é uma concessão do governo, que tem relações intensas com o governo, você vai precisar envolver o jurídico no seu projeto de introdução de uma mudança. Eventualmente, né? Claro, depende do projeto. Por quê? Porque você está mexendo em questões muito delicadas que envolvem governo. E o departamento jurídico vai ter que estar olhando o tempo inteiro quanto isso afeta ou não o seu contrato de concessão. Quando é um projeto que vai tocar muito em questões ligadas a organizações que têm fortes sindicatos, pode ser que o RH tenha que se envolver, pode ser que uma área de relações institucionais, né, com agentes externos tenha que se envolver. Então, a resposta, não existe uma resposta única para a sua pergunta, porque vai depender muito do nível de maturidade do RH. Inclusive, tem empresas, várias empresas, que têm a área de gestão de mudanças dentro do RH. O que a gente prega é que, se isso acontecer e o RH estiver atuando no projeto, que ele atue como um suporte ao gestor de projetos, trazendo essa disciplina de gestão de mudança à tona, ainda que seja sob a sua batuta, mas integrado no projeto, e não como uma disciplina à parte. Isso é um grande erro da gestão de mudanças. E a segunda geração de gestão de mudanças, por exemplo, prega a gestão de mudanças como uma coisa à parte. Não deveria ser uma coisa integrada. Só que para você conseguir conversar com o gestor de mudanças, você, gerente de projetos, você tem que entender o que é gestão de mudanças.
senão você não consegue nem falar com o cara de RH sobre as suas preocupações, as suas inquietudes e angústias no que diz respeito aos stakeholders. Por exemplo, então, como interagir, definir estratégias com uma área que está fazendo gestão de mudanças e que não é exatamente a área de domínio do gestor de projetos. Você tem que conhecer esse tema e você tem que propor uma integração. Para isso, a gente forma um comitê de gestão de mudanças, onde o gerente de projetos faz parte, e esse comitê é uma célula, um núcleo de apoio, de suporte ao gerente de projetos nas suas atividades, já que a gestão de mudanças é uma das disciplinas que ele tem que olhar, mas ele vai ter que olhar as outras também, né? Só que tem um caso que você está sozinho no projeto, né? Muitas vezes você vai ter que fazer tudo, né? Você vai ter que gerir prazo, custo, qualidade, escopo, mudança, tudo, e uma boa parte dos projetos ainda é feita dessa maneira. Maravilha, olha, a gente está chegando aí agora no final mesmo do nosso bate-papo, do nosso papo certo, aí vem aquele tipo Jô Soares, né? Uma última pergunta aqui que o Roberto está te fazendo, até uma curiosidade mais, né? Para você falar um pouquinho, Vicente, como é que está a adesão e a visão do HCMBOK no exterior, né? Até o ponto de vista do PMI sobre ele. Ótimo. Olha, cara, o HCMBOK ele foi muito rapidamente aceito no exterior. Para você ter uma ideia, o governo da Colômbia ele recentemente definiu 3 standards para serem adotados por todas as organizações de governo: o PMBOK, o BABOK, que é o Business Analysis Board of Knowledge, e o HCMBOK. Oficialmente, o governo da Colômbia usa o HCMBOK. Aqui no Brasil, várias organizações de governo também usam o HCMBOK. Fora, nos Estados Unidos, na Europa, na África, na Oceania, aqui na América Latina, nós somos amplamente dominantes. O HCMBOK ele traz uma grande inovação, que é essa decodificação de uma linguagem muito abstrata de gestão de mudanças para um idioma mais prático, mais objetivo, integrado com gestão de projetos, inclusive muito orientado ao PMBOK, embora não limitado ao PMBOK, porque quando se fala em Prince2, quando se fala em outros, inclusive metodologias ágeis, ele também está muito interrelacionado. Para você ter uma ideia, essa edição aqui, que é a edição lançada esse ano nos Estados Unidos, ela foi revisada. Primeiro, ela é lançada pela Taylor & Francis, que é uma editora que tem muitos livros que fazem parte da bookstore do PMI. Segundo, ela foi revisada e foi chancelada pela Ginger Levin. A Ginger Levin é uma das pessoas, ou um dos ícones mais importantes na gestão de programas, principalmente, mas também no contexto do PMI. É uma senhora assim, fantástica, com uma experiência enorme, e ela gostou tanto do HCMBOK que ela acabou escrevendo um novo prefácio para essa edição do HCMBOK, que só existe nessa edição em inglês, e acho que cada vez mais profissionais de projetos que vêm da linha do PMI adotam isso. Para você ter uma ideia, o líder do centro de formação do PMI no Equador é ex-presidente do PMI Equador. O líder do centro de formação do PMI no Peru é o cara que representa o centro de formação do E2CMI, portanto, que dá as aulas do HCMBOK. Ele foi presidente do PMI do Peru. Então, eu acho que existe um reconhecimento não oficial, formal do PMI, mas tácito, através dessas pessoas que são ícones da gestão de projetos, e uma aceitação muito boa. Inclusive, o próprio treinamento te dá PDUs, né? Então, tem muita gente que vem ao treinamento também olhando para esse lado de PDUs, e assim como aqui, né, esse tipo de papo certo, papo direto, papo reto aqui, também vai te oferecer essa questão, porque a gente tá de PDUs, que a gente está falando basicamente sobre gestão de projetos, no viés do fator humano, mas eu acho que essa integração é muito forte. Inclusive, existem artigos que eu desconhecia e fui encontrar no LinkedIn, artigos publicados em outros idiomas, e recentemente vi um artigo de uma pessoa que escreveu e me mandou para que eu conhecesse, só falando, correlacionando o PMBOK e suas etapas e processos com as macroatividades do HCMBOK. Então, essa integração é muito, muito forte, realmente. Vicente, posso aproveitar aí esse tema de comparação e perguntar e o CMI, o Change Management Institute, como é que é a relação do HCMBOK
como é que compara, como é que você veria essas duas instituições, né? Porque o CMI trata só de change management, né? Também é da Austrália lá, né? Sim, sim. O CMI, ou CMI, ele nasceu na Austrália, ainda hoje ele é muito DNA australiano. A Austrália é um país muito interessante porque a Austrália ela é quase que um outro continente em si, né? Então eles têm, por exemplo, eles têm 3 associações de gestores de mudanças, o CMI é uma delas. Eles têm muito forte essa questão de desenvolver coisas próprias. O CMI é uma organização para especialistas em gestão de mudanças que desenvolve muito conhecimento. Eles escreveram também, eles fazem tudo em colaboração, em cooperação, né, como o PMI. Então eles escreveram também um guia que, por sinal, é muito bom, tem fundamentos muito bons. Eles não têm muito essa preocupação de integração com gestão de projetos, não. É um guia para gestores de mudanças mesmo, para o especialista em gestão de mudanças. Inclusive, no início do CMI, até 2015, eles não tinham processo de certificação, eles tinham uma acreditação. Você tinha que se inscrever, apresentar o seu currículo, a sua experiência, passava lá por uma sabatina e ganhava um título do CMI como um gestor qualificado, acreditado pelo CMI. Mais tarde, eles lançaram em conjunto com a PMG um guia que hoje em dia tem o seu processo de certificação, que é um guia também muito interessante, que é o guia que o CMI segue, mas eles mantêm, eles tinham suspendido esse processo de acreditação por um tempo, eles mantêm. Eles são uma organização que tentou um processo de internacionalização, mas a ACMP, como está nos Estados Unidos e tem muita influência, muito forte, ela, na verdade, preponderou. A ACMP ela é uma, entre aspas, né, uma competidora do CMI, porque os dois têm mais ou menos a mesma função, que é ser a ACMP, que é a Association of Change Management Professionals. Então, eles têm, vamos dizer, uma convergência de ações e não tem hoje ainda uma aliança, acho que para o futuro caminha para ter uma aliança. Eu sou membro da CMP, nós somos Qualified Education Provider da CMP. Eu acho que a gente caminha para ter uma convergência, mas hoje nós temos assim essas organizações distintas. Mas o CMI é uma fonte de conhecimento muito interessante, muito influenciada pela cultura australiana e inglesa, naturalmente, né? Porque é o DNA deles. Mas por exemplo, uma fonte de conhecimento que eu recomendo, inclusive aos meus alunos, que estudem. Não fiquem presos só ao HCMBOK, não. Estudem John Kotter, estudem Daryl O'Connor, estudem Giannini Lamarche, estudem o framework do CMI, porque você nunca terá um único guia que seja super completo, né? Você tem coisas que são complementares, que se ajustam. Eu admiro bastante o trabalho do CMI, estive lá na Austrália com a presidente do CMI, jantei com ela, e foi assim um encontro de grande conhecimento para mim. Maravilha, maravilha, Vicente. Roberto? Certo, acho que está na hora de fechar mesmo, né? Roberto, posso dar um último recado? Claro, claro. Beleza. Pessoal, eu vi aqui que tem um bocado de pergunta. Naturalmente, sou uma pessoa muito ocupada, mas eu me coloco à disposição para responder, se caso alguma coisa não tenha ficado clara. Meu e-mail é muito fácil, é vicente@hucmi, de Human Change Management Institute.com. Só isso. E aproveito para convidar a todos vocês a conhecer um pouco mais do H2CMI, visitando a nossa página, que é hucmi.com, facinho. Vai lá, dá uma olhada na agenda, manda e-mail, tira dúvida, vai ser um prazer interagir com vocês. Obrigado, Roberto, obrigado a todos vocês aí da Project Lab pelo suporte, a todos vocês que assistiram também esse momento e aqueles que ainda não assistiram, mas assistirão o vídeo um dia no futuro. Muito obrigado, prazer. Maravilha, Vicente, obrigado, Roberto.